Olá, insones leitores! Vim aqui para compartilhar com vocês a experiência que tive quando li Léxico Familiar de Natalia Ginzburg. Eu confesso que fiquei um pouco incomodada enquanto lia esse livro, porque temos aqui o relato sobre uma família e a narradora estava presente durante esses acontecimentos e esses fatos que são narrados. No entanto, ela sempre me escapou. Eu não sabia o que ela sentiu quando cada uma dessas coisas aconteceu e como ela foi afetada por isso. Ela não oferece isso pra gente. Ela oferece o que aconteceu com a família dela, a história da família dela. E embora eu tenha ficado bastante perturbada com isso, com essa sensação de que dessa narradora me escapando, em algum momento eu fiquei apaziguada, porque eu pensei, bom, isso era o que eu queria saber. Talvez não o que a escritora pretendia dizer. E penso que, de algum jeito, a gente tem acesso a ela porque, bom, somos constituídos pelas palavras da família também, né? Não somos determinados por essas palavras, mas elas fazem parte de quem somos, acho eu. Então, tá aqui o Léxico Familiar de Natalia Ginzburg. E a sensação, de algum jeito, é que você tá sentado na mesa com a família, assim. Você tá presenciando as brincadeiras e as brigas dos irmãos, um casal que sempre discorda. Então é isso, é um pouco como estar sentado à mesa com ela. Eu gosto muito do prefácio de Zambra, acho que ele dá uma pista boa de como a gente pode ler esse livro. Não vou ler todo porque ele é grande, mas eu vou ler alguma coisa. A descoberta de um grande escritor, de alguma maneira, modifica tudo o que sabíamos ou acreditávamos saber. Seus livros estavam desde sempre à espera e nos sentimos meio bobos por chegar tão tarde ao seu encontro. De vez em quando, sinto que um livro foi escrito especialmente para mim e só para mim, diz Alden, que em seguida confessa a cômica resistência a compartilhar o achado. Como um amante ciumento, quer evitar que o mundo conheça sua existência. Isso aconteceu comigo há 10 anos, quando descobri Natalia Ginzburg. Eu hesitava entre escrever sobre ela logo ou ficar completamente calado. Não demorou para eu dar com a língua nos dentes, claro. Escrevi uma crônica mínima, felizmente contaminada pela admiração, na qual declarava, exagerando, que minha única atividade naqueles últimos meses havia sido ler Natalia Ginzburg. Poderia dizer algo do tipo agora: a única coisa que tenho feito ao longo desses 10 anos tem sido ler Natalia Ginzburg. É mentira, mas uma mentira bonita. Adoraria que fosse verdade. É uma mentira bonita e enorme, porque da autora até aqui, li apenas os cerca de 10 livros que traduziram para o espanhol, especificamente para o espanhol da Espanha, uma língua que nós, leitores latino-americanos, compreendemos mais ou menos bem, mas cuja distância, cuja alienação, acaba nos sendo quase impossível desprezar. Ao desejo de ter lido antes Natalia Ginzburg, soma-se o de saber italiano, não de aprender o idioma, mas de sabê-lo já, de repente. Nunca é fácil. Léxico Familiar é a história de uma família judia e antifascista que vive o horror e apenas em parte sobrevive a ele. Mas Natalia Ginzburg não enfatiza o grande relato. O testemunho de uma época, ela escreve com precisão e fluidez, com genuíno amor às pessoas e às palavras. Por isso consegue retratar seu tempo, porque nos aproxima das frases rabugentas de seu pai, dos rompantes de sua mãe, da linguagem perdida de sua comunidade. Não idealiza, ao contrário, desdramatiza, respeita as quebras, as fissuras, busca os matizes na memória e não na literatura, mas ao mesmo tempo entende a literatura como única forma de expressão. E continua: se alguém, em geral o pai, reclamava que já havia escutado aquela história muitas vezes, a mãe se dirigia ao outro interlocutor e continuava a contar em voz mais baixa. Gosto muito desse detalhe. Quando alguém repete uma história, supomos que não se lembra de já tê-la contado, mas muitas vezes repetimos histórias conscientemente porque somos incapazes de reprimir o desejo, a alegria de voltar a contá-las. Isso está no centro de Léxico Familiar, a alegria do relato. É natural que a história oficial costume descartar o que parece limítrofe ou supérfluo. Natalia Ginzburg não teme parecer ingênua, ou pouco séria, ou inclusive frívola. E continua:
Uma das frases ou palavras faria com que nós, irmãos, reconhecêssemos uns aos outros na escuridão de uma gruta entre milhões de pessoas, diz a narradora, na hora de explicar seu projeto. Ela o faz, é evidente, com suma claridade e com extrema beleza. Cita: essas frases são como o nosso latim. O vocabulário de nossos tempos idos é como os hieróglifos dos egípcios ou dos assírio-babilônicos, o testemunho de um núcleo vital que deixou de existir, mas que sobrevive em seus textos, salvos da fúria das águas, da corrupção do tempo. Talvez esse seja um livro sobre o tempo. Bom, em todo caso, é Natalia Ginzburg e é Zambra. Esse prefácio vale a pena ler esse prefácio inteiro. E, bom, fica aqui um convite para sentarem-se à mesa. Sirvam-se.